O programa a seguir é livre para todos os públicos. Bom dia, galerinha do primeiro ano, tudo bom com vocês? Eu sou a professora Joyce, essa é mais uma aula de língua portuguesa, última aula do material do Aprender Sempre do ano de 2021. Tão empolgado? Essa sequência foi tão legal e a aula de hoje promete. Estou com uma convidada super especial, a professora Roseli. Seja bem-vinda, professora. Bom dia, eu sou a professora Roseli, da Sala de Leitura, da diretoria da região Centro-Sul, da escola MMDC. E eu estou aqui hoje para contar uma história para vocês. Seja muito bem-vinda, professora. Você vai auxiliar muito na aula de hoje, falando da sua experiência com sala de leitura. Afinal, a sequência didática foi toda em torno disso. Nós sabemos que, devido à estrutura de cada escola ser diferenciada, tem escolas que têm bibliotecas, aí, uma sala bem ampla, com um acervo bem grande de livro. Tem escola que, devido ao público que atende, às vezes é uma escola só de ensino fundamental 1. Então, tem simplesmente uma sala de leitura voltada mais para a alfabetização. Até a disposição do livro, nós conversamos bastante nessa sequência, que também é diferenciada se o intuito da sala de leitura é voltado para a alfabetização. Então, a disposição dos livros é muito importante para gerar interesse em você, estudante. Então, com as capas, para vocês verem bem as ilustrações, poderem escolher da melhor forma possível, que atrair mais vocês, o livro que vocês desejam ler e assim adquirir o prazer pela leitura. Então, nós conversamos bastante sobre esses ambientes e sabemos que tem escola também que não tem nenhum desses ambientes, mas sempre tem aquele cantinho especial que a professora organiza dentro da sala de aula mesmo, aquele cantinho da leitura. Então, para isso, nós conversamos também sobre as regras. Então, foram várias aulas falando sobre as regras que seriam importantes, escrevemos, falamos também de como dispor esse cartaz de regras nesses diferentes ambientes, se seria na entrada, se seria na caixa de devolução, onde deveria ser esse cartaz, que deveria ser escrito as regras bem objetiva, em tópico, se quiser colocar ilustrações também, como aquela ilustração que eu falei, da moça fazendo que é o momento do silêncio, que é o momento da leitura. Então, conversamos bastante e vamos para essa aula de encerramento. Então, vamos conhecer o título da aula de hoje. Olha só, organizando o espaço de leitura. Então, estamos eu, professora Joyce Andrade, e a professora convidada, a professora Roseli, encerrando a sequência didática com o título Regras para empréstimos de livro. Essa aula é a aula 10. Encerrando aí nossa trajetória também, na página 71 vocês poderão ver o que vamos aprender. Vamos organizar o espaço de leitura na sala de aula e disponibilizar em um cartaz as regras produzidas. Além disso, cada estudante escolherá um livro para levar para casa. Professora, então, mais do que tudo que nós aprendemos nessa sequência, o legal foi trazer de novo esse momento aí de empréstimos de livro. Eu conversei também numa aula específica, professora, que mudou também um pouco a rotina desse ambiente de leitura devido à pandemia, à quarentena. Então, esse empréstimo de livros também, a gente conversou sobre novas regras. Eu trouxe até orientações aí do Conselho de Bibliotecas para o que devemos fazer quando o livro for emprestado e devolvido, né? Porque agora as coisas que são manipuladas por várias pessoas têm que ter uma atenção maior, não é verdade? Sim, Joyce, é verdade. Quando o aluninho, ele leva um livro para casa, no momento que ele devolve, muitas vezes ele se esquece também de devolver, viu, Joyce? Aí a gente tem que marcar o atraso dele. Ou, às vezes, ele vem pegar um outro livro e ele não devolveu aquele que ele esqueceu lá na mochila. Então, eu não posso emprestar para ele um outro livro se ele ainda não me devolveu aquele que ficou na mochila ou ficou em casa. Quando ele me devolve, eu preciso colocar esse livro em quarentena. Por quê? Porque eu preciso ter uma segurança de que, quando eu for emprestar esse livro para uma outra criança, ele está livre de qualquer tipo de infecção. Então, deixo ele ali guardadinho,
num cantinho para depois voltá-lo para as estantes. Então, olha a responsabilidade de um aluno devolver o livro. Às vezes tem um título que eles gostam muito, sabe, Joyce? Sabe aquele Diário de um Banana? Ah, muito legal. Eles adoram o Diário de um Banana. Só que a gente só tem o Diário de um Banana quando é doado para a nossa sala. E aí o coleguinha pega emprestado e não devolve. E o amiguinho dele precisa daquele livro porque ele quer muito ler, é muito legal. Só que ele não tem. Então, a importância da responsabilidade de ler um livro e depois devolver para a sala de leitura. Porque a leitura, meus amigos, é para todos, não é para um só. Não é, Joyce? Muito legal. Vamos conversar ainda muito mais sobre essa sua experiência na sala de leitura, porque hoje nós trouxemos mesmo esse tema, que tem espaços, né, que nem a sala de leitura, a biblioteca, que tem uma professora dedicada só a cuidar desse espaço, os projetos desse espaço, e você tem um lugar de fala para poder falar bastante sobre esse trabalho que você desenvolve, né, professora? Ah, com certeza. E vocês sabem que a sala de leitura é a sala preferida dos nossos alunos, porque lá eles têm espaço para ler, eles têm espaço para criar, eles têm espaço para escrever, para desenhar e também para falar. A gente sempre dá um espaço para que o aluno possa dizer aquilo que ele gostou mais do livro. Então, isso nós chamamos de roda de leitura ou roda de conversa. É o momento que ele tem de trocar as experiências daquele livro que ele gostou muito, aquela história que ele gostou muito. Ou ele fala, ou ele escreve, ou ele desenha. E tudo aquilo que é produzido pelos nossos alunos, o melhor, é exposto não só para os coleguinhas, mas também para a comunidade. Ai, muito legal saber que tem escolas que têm esse espaço e tem profissionais dedicados só a desenvolver todas essas habilidades tão importantes nos nossos estudantes. Agora aqui, continuando, vamos conhecer um pouco mais sobre o trabalho do professor de sala de leitura. Então vamos continuar conversando aqui com a professora Roseli, mas eu trouxe um videozinho muito legal que fala um pouquinho do papel desse professor no ambiente que ele trabalha. Então pode soltar o vídeo, por favor. Santa, não existe o cargo de bibliotecário. Assim, quem assume a função nas bibliotecas são professoras, responsáveis por estimular os alunos e dar a dinâmica necessária à biblioteca como um centro de diversas atividades. Porque a biblioteca funciona ativamente e depende muito da professora, que é chamada professora de biblioteca. Porque ela não só recebe os alunos e as professoras quando vão fazer atividades na biblioteca, mas ela também promove muita coisa, promove hora do conto, sarau de poesia, faz festas quando chegam livros do PNBE, por exemplo, né? Nunca é para chegar uma caixa do MEC, vai para a biblioteca e põe na estante, não. Tem que sempre ter alguma festividade para receber os novos livros, né? Então, são atividades várias que elas fazem. A professora se veste diferentemente, já houve uma se vestiu de bruxa, chegou com o baú, vocês não sabem o que é que tem aqui no baú, estava o baú cheio de livros, as crianças sentam em volta para ver livros novos para a biblioteca, botam cartazes, está chegando um livro novo, né? Ou fazem promoção de autores, por exemplo, quando tem alguma data de morte, nascimento e tal de autor, aí vem toda uma cartazes pela escola, né? A respeito, venha ver os livros não sei o que e tal. Enfim, elas promovem muitas atividades, além de estar cuidando dos livros, além de estar emprestando livro para a criança levar para casa, receber o livro, botar no lugar de novo, esse trabalho cotidiano, mas elas, sobretudo, são pessoas, as que vão para a biblioteca sabem que é para dar, sabe, uma vida aos livros da biblioteca.
Ah, muito legal, hein? Então, esse é o papel mesmo de uma professora de sala de leitura. Eu gostei muito da frase, de dar vida aos livros. E antes você já estava falando dos projetos que você desenvolve, como que é a rotina, mais ou menos, da sala de leitura. Então, você pode falar um pouquinho mais já dos projetos que você já desenvolveu nessa sua experiência dentro da sala de leitura, professora? Claro, Joyce. Olha, os projetos, eles são muito importantes. Porque os projetos, eles precisam ser interdisciplinares. O que vem a ser interdisciplinares? Ele tem que ser desenvolvido, na maioria das vezes, por um grande número de disciplinas. Então, eu nunca trabalho sozinha. Eu trabalho sempre com a professora de língua portuguesa, de ciências, de história, de geografia e até mesmo inglês e educação física. Basta termos criatividade. Então, por exemplo, um dos projetos que nós desenvolvemos esse ano foi o projeto de alimentação saudável. Como que nós desenvolvemos? Nós desenvolvemos a partir de um livro. Ele foi criado por uma nutricionista e era a história de probióticos. São os lactobacilos. Vocês já devem ter ouvido falar em lactobacilos, né? Aquele que tem naqueles Yakults que vocês gostam tanto. E esses lactobacilos é a história do vovô e do neto. O avô contando a história do lactobacilo, né, dentro do nosso intestino. E a importância da alimentação saudável. A partir deste livro, nós fizemos uma ramificação, onde o professor de educação física trabalhou a alimentação saudável atrelado à saúde. Então, ele pesava, media os alunos para fazer um cálculo de IMC, para saber se ele estava com o peso ideal. Trabalhamos principalmente em ciências, com os tipos de alimento e suas funções. Trabalhamos em geografia, trabalhamos em história e até mesmo em inglês, onde os alunos desenvolveram um joguinho da memória com o nome dos alimentos saudáveis em inglês. Esse foi um dos projetos que nós fizemos. Quanta coisa em um tema só. Eu já falei com ele sobre a temática, como escolher um tema para você desenvolver uma pesquisa. Nós trabalhamos isso numa outra sequência e é tão legal, você pegou um tema de um alimento que eles gostam, trabalhou alimentação, trabalhou saúde do corpo, trabalhou várias áreas. Muito interessante, professor. Então, esse papel da professora de sala de leitura é dar um apoio total aos professores de sala para desenvolver todas as outras disciplinas que pode ser trabalhado de uma forma muito mais criativa, muito mais agradável e pesquisando, utilizando vários livros. Muito interessante. Gostei muito, professora. E eu tenho certeza que você tem muito mais aí projeto na manga aí que você já tenha desenvolvido, né? Você estava até falando um projeto agora de tecnologia. Agora eu converso muito com os estudantes sobre como eles gostam desse universo de tecnologia que eles estão inseridos. Então, você estava comentando de tirar foto, de fazer um projeto de contação de história com fotos. Explica mais, que eu tenho certeza que os estudantes que são vidrados em tecnologia, em tirar foto, eles vão gostar dessa história. Olha, Joyce, foi um trabalho que, infelizmente, durante a pandemia, nós não desenvolvemos. Mas é um trabalho que os alunos adoram. É um projeto que vem das diretorias de ensino. Ele chama-se Mediação e Linguagem. Então, como é que nós trabalhamos? Nós escolhemos o livro, as séries que nós vamos trabalhar, e depois que o aluninho já leu e tudo mais, eles vêm para a sala de leitura, eles são divididos em grupos, e agora é a vez deles dar mão na massa. Cada aluninho deve trabalhar em grupo, e o seu grupo vai escolher o capítulo que ele vai trabalhar. Dentro desse capítulo, ele tem que aprender a desenvolver um roteiro. É isso mesmo, um roteiro cinematográfico. Eles vão se dividir em personagens
E a partir daí, vão criar os seus próprios personagens. Esse personagem, o aluno vai ter a criatividade. Ele tem que usar a criatividade para poder atuar. Pode ser um bonequinho de Lego, pode ser aquele bonequinho do joguinho dele, enfim. Ele cria seu próprio boneco, pode ser até mesmo de papel ou de material reciclável. A partir daí, monta-se um cenário. E cada grupo, então, vai pegar o seu bonequinho dentro do cenário e vai fotografar. Depois que ele fez inúmeras fotos, entre 300 a 500. Nossa, quanta foto. E aí, faz o que com esse tantão de foto, professora? Bom, nessas fotos, o aluno não pode se esquecer que ele tem que movimentar o seu bonequinho dentro do cenário para dar vida. É aquilo que a professora falou. Temos que dar vida à sala de leitura. Então, criamos o nosso roteiro, criamos o nosso personagem e depois damos vida a ele. A partir dessas inúmeras fotos, nós vamos transferi-las para um aplicativo de celular. Ele é gratuito, tem vários gratuitos na internet. É só você baixar um, jogar suas fotos para lá e ele vai ter o movimento. Esse movimento é chamado de stop motion. Então, eu tinha um bonequinho parado e agora ele tem movimento porque eu fotografei em várias etapas. Depois, basta cada um de vocês falar por ele. É só gravar a fala e você tem aí a história que estava no livro em uma história cinematográfica. Use a sua criatividade e a tecnologia. Nossa, foi muito interessante esse projeto. Eu não conhecia, mas vocês perceberam que tudo que a gente vem trabalhando nas últimas aulas, a gravação de áudio, o podcast que nós conversamos há umas sequências atrás, nossa, tudo que nós já aprendemos no decorrer desse primeiro ano, dá para desenvolver isso a partir da leitura de um livro. Então, você lendo, se apropriando daquela história, depois você é capaz de fazer o reconto com esse recurso super tecnológico. Aí eu adorei conhecer esse projeto, fiquei muito interessada. E eu sei que você tem muitos outros, professora. Só que, gente, vocês lembram que teve a aula da semana passada, a professora Genoveva pegou um livro emprestado, nós preenchemos a ficha de empréstimo, só que hoje ela não dá aula, professora. Aí eu trouxe o livro para devolver, porque tem que ter esse compromisso de devolver o livro no dia certo. Só que, professora, tem um problema. Ela só me entregou ontem à noite. Como eu dou aula muito cedo, eu não consegui ler o livro. Professora, você pode me ajudar a ler o livro aqui junto com o pessoal do primeiro ano? Então, agora a gente vai ter o prazer, pessoal, de ler esse livro aqui, Quem Soltou o Pum. Você lê para mim, professora? Porque eu estou muito curiosa para saber quem soltou o pum, Será pessoal? que soltou o pum? Joyce! Existia um menino que ele era muito feliz. E seu melhor amigo era o Pum. Muitas vezes, o Pum ficava solto e fazia muito barulho. Incomodava as pessoas. E o pai dele ficava muito, muito bravo porque ele soltava o Pum. E sempre dizia para o menino: filho, tem horário para soltar o Pum. Não é toda hora que você pode soltar o Pum. Ele faz barulho e incomoda a conversa das pessoas. Muito bem. E o menino ia e prendia o Pum. Só que teve um dia que ele soltou o Pum no prédio onde ele morava. A síndica ficou muito brava com ele e disse: quantas vezes eu preciso dizer a você que não é para soltar o Pum aqui? Pois eu vou falar com a sua mãe. E não é que ele falou com a mãe, não é que ela falou com a mãe dele? E a mãe dele ficou brava de verdade. Bom, a vantagem é que eles se mudaram para uma casa maior. Uma casa grande, com jardim florido.
E ali, ele podia soltar o pum quantas vezes ele quisesse. Certa vez, um vizinho veio reclamar. Porque o pum, quando era solto, fazia muito barulho e atrapalhava as pessoas. O pai dele ficou bravo. E o menino teve que prender o pum de noite. Ele ficou muito triste, mas teve uma grande ideia. Sabe qual foi? À noite, quando todo mundo estava dormindo, ele soltava o pum embaixo do lençol. Isso a mãe dele nunca descobriu. Quando era dia de festa, o pai dele dizia para ele prender o pum. Porque soltar o pum em dia de festa era falta de educação. Então, ele prendia o pum. Só que quando o pum se soltava, ele fazia a maior bagunça e incomodava todo mundo. No dia de Natal, quando o pum se soltava, ele ia correndo na tia Clotilde e emporcalhava ela todinha. Ah, ela adorava. E o pai logo vinha para cima do menino, dando a culpa nele, falando que ele que tinha soltado o pum. Ele logo dizia, foi ele, ó, o meu irmão mais novo, não fui eu, não. Mas eu não sei por que meu pai dizia isso, porque todo mundo sabia que quando a tia Clotilde chegava, era ela que soltava o pum. E fazia o maior barulho. Ela fazia aquela cara de santa, como se não tinha sido ela. Mas ninguém enganava, ela não enganava ninguém, porque todo mundo sabia que quem soltou o pum foi a tia Clotilde. Certo dia, eu fiquei na chuva, brincando com a tia Clotilde. E o pum? O pum, então, se soltou e ficou todo molhado. Quando eu fui para casa, o pum seguiu o menino dentro da sala. Ficou aquele cheiro todo seguindo o menino. A mãe ficou muito brava, porque a sala ficou toda molhada e com aquele cheiro esquisito. Mas todo mundo sabe que não dá para segurar o pum. Ele não gosta de ficar preso o tempo todo e acaba escapando. Quando ele escapa, faz aquela bagunça e aquele barulho. Então, por que todo mundo fica dando bronca no menino, colocando a culpa nele? Se, na verdade, o pum escapou. Não dá para prender o pum o tempo todo. Pois é. E a culpa é sempre do irmão mais novo. Porque se um pum é um problema na vida de uma pessoa, imagina na vida de um cachorro. Que escapa, fica fedido e faz barulho. E aí todo mundo pergunta, quem soltou o pum de novo? Foi ele, ó. Meu irmão mais novo. Eu acho uma grande injustiça. Coitado do pum. Ai, meu Deus, e no final, quem é o bendito pum? Será que os estudantes sabem quem é o pum? Olha só, a professora está falando que trabalha muito essa história com os alunos dela, muito legal, e vários aplausos aí para a contação. E no final, o pum, né, professora? O pum é o cachorro do menino, e esse cachorro é arteiro, é aqueles cachorros que faz a festa dentro de casa, hein? Então, agradeço aí muito aos autores de terem cedido aí, liberado os direitos para a gente fazer a leitura desse livro muito conhecido aqui pela rede, né, professora? Muito legal. Então, agora eu estou te devolvendo para a gente manter o prazo do empréstimo, tá bom, professora? Ah, eu vou anotar na fichinha, viu? Porque
todo mundo agora vai querer ler esse livro, Isso né? Isso mesmo, muito importante. Porque é muito divertido. Muito legal. E é tão bom ter um cachorro em casa, né, Joyce? Ai, gostoso. Então, professora, a nossa aula está chegando ao fim. Muito obrigada pela sua participação. Aí estão as habilidades para os colegas professores aí que prestaram atenção na contação de história. Vários estudantes se divertindo aí, falando também o nome dos cachorros deles aí, que também são bagunceiros igual o Pum. Aqui os materiais utilizados nesta aula e o formulário de avaliação dessa aula sempre preparada com muito carinho. Muito obrigada aos professores e estudantes que participaram da aula e também por você, pela sua presença, professora Roseli. Muito obrigada. Eu que agradeço a todos. Tchau, tchau, pessoal.